Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Conheça o programa de recompensas. Link no comentário fixado. Olá meu caro, olá minha cara, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Paulo Henrique Araújo e mais uma vez é um grande prazer estar aqui com vocês. Pessoal, indo direto ao ponto aqui, nos últimos dias o que vem tomando aí o debate público é quanto à realização do CPEC. O evento em si, as falas do que foi dito ali, mas uma grande cortina de fumaça foi criada aí quanto à verba utilizada para a criação ou a promoção deste evento. Bom, ontem eu participei do Movimento Brasil Conservador, de uma live deles aqui, lá junto com o meu amigo Maurício e com o Anderson Sandes, e em um determinado trecho nós entramos nesse assunto e eu esclareci alguns pontos aí, falando sobre a legislação brasileira, quais são as leis, destinação dessa verba e trazendo um pouco aí de vento sobre essa cortina de fumaça para limpar o horizonte e para que você possa entender isso de uma maneira mais clara. Então eu vou deixar vocês aí com esse trecho da minha participação ontem. Se vocês não conhecem aí o Movimento Brasil Conservador, conheça, inscreva-se no canal, vou deixar aqui o link no comentário fixado para que vocês também possam se inscrever no canal deles, vale a pena, é um pessoal excelente que faz um trabalho muito bom. E se você gostar desse conteúdo, já vou pedir para você deixar o seu like aqui, inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito, tá ok? E lembrando sempre aqui, eu estou aqui com o meu busto de Dom Pedro II, se você quiser adquirir o seu, você pode adquiri-lo no site do O Monarquista, vou deixar o link aqui embaixo também e usar o cupom de desconto PH Desconto 10 para um desconto de 10% em qualquer compra que você fizer lá no site do O Monarquista. Eu fico por aqui, deixo vocês com o vídeo agora, fiquem todos com Deus e até a próxima. E teve um assunto, pessoal, muito polêmico aí, que foi polêmico por parte da esquerda, né, e dos isentões que venderam a narrativa de que o CPEC estava sendo realizado com dinheiro ilícito, que é um dinheiro do PSL, ilícito e tal. O que tu tem para nos falar sobre isso aí, Paulo? Olha, meu caro, eu vou falar para ti. É uma narrativa que a gente precisa até fazer uma análise fria das coisas, né? Primeiro ponto, eu vou relatar o que acontece e aqui não existe juízo de valor. Então eu vou pedir que vocês ouçam do início ao fim e no final eu vou até pontuar uma opinião pessoal minha, mas isso daí não importa aos fatos no primeiro momento. O que acontece é o seguinte, nós temos uma estrutura de poder montada no Brasil com a redemocratização, né, entre aspas, que nós tivemos aí a partir de 85, a nova Constituinte, onde a nossa Constituição tem diversas amarras para ela favorecer um Estado grande e controlador, como eram os moldes da maioria dos políticos que participaram daquela Constituinte, que eram, sim, de esquerda, muitos comunistas e muitos isentões que queriam ou centristas, vamos dizer assim, que queriam mamatas do governo. Então, a nossa Constituição, ela prevê o seguinte, dentro da lei eleitoral, o Estado tem que, o que já começa, enfim, né, uma coisa meio esdrúxula, mas o Estado, ele tem que manter, né, com um fundo partidário os partidos políticos, ok? Então, assim, é obrigado por lei que os partidos políticos recebam de fundos públicos uma verba anual, e esse coeficiente é calculado de acordo com o número de políticos que você tem eleito, entre vereadores, deputados estaduais, federais, governadores, prefeitos, presidência, etc. Então, dentro disso, existe uma outra regra, que 20% dessa verba do fundo partidário tem que ser destinada para eventos e ações, cursos, enfim. 20% da verba tem que ser utilizada para formação política, para ações de formação política, seja ela militância, seja ela palestra, seja ela cursos, enfim. Todos os partidos têm que destinar 20% disso. E isso acontece há mais de 30 anos. Ou seja, desde 1988, nós temos diversos partidos que do fundo partidário pega 20% e usa para ações de formação política, nos mais diversos modos. Então, você pode falar, pô, mas o partido pode se negar, ele pode falar que não quer esse dinheiro. Ok, já tentaram fazer isso. Eu vou citar aqui 2 exemplos práticos. O primeiro é do Partido Novo. O Partido Novo ele não queria utilizar o fundo eleitoral. Ele entrou com uma ação no STF e no TSE
para devolver esse dinheiro que eles não queriam utilizar. O Gilmar Mendes, que era o ministro-presidente do TSE na época, fez uma devolutiva falando que o seguinte, eles podem até devolver o fundo partidário, só que esse dinheiro não ia voltar para os cofres públicos. Esse dinheiro ia ser distribuído proporcionalmente de acordo com a cota de cada partido. Então, ou seja, o máximo que iria acontecer era o Partido Novo abrir mão do fundo eleitoral para poder encher mais ainda os cofres dos outros partidos. Então, essa hipótese, numa via jurídica, já está descartada. E dentro de uma via direta, nem tentando pela via jurídica, como foi aqui o outro exemplo no caso do Bolsonaro. O Bolsonaro ele recebeu mais ou menos aí, no total, 4 milhões de reais para a campanha presidencial dele. Sendo que 2 milhões, arredondando aqui o valor, mas em torno de 2 milhões veio do fundo partidário, e os outros 2 milhões veio de doações da população diretamente para a campanha dele. A campanha do Jair Bolsonaro consumiu 100%, né, consumiu todo o dinheiro que foi de doações e uma pequena porcentagem que veio aí do fundo partidário. Terminada a campanha, Jair Bolsonaro quis doar esse saldo restante para a Santa Casa. O TSE não permitiu, não foi permitido. Então, ou seja, esse dinheiro, independente se ele é moral ou não, ele foi destinado para os partidos e ele tem que ser utilizado pelos partidos. Existem amarras judiciais, existem amarras legais que, independente do que nós reclamarmos aqui, do que falarmos, ele não pode ser utilizado para outra finalidade. Isso amarrado pelas leis e a Constituição brasileira. E, além disso, esses 20% teriam que ser utilizados de alguma forma para uma finalidade de formação de militância política. Ponto. Não importa se a gente acha isso bom, se a gente acha isso ruim. Aqui, como eu disse no começo, não cabe juízo de valor. É como as coisas são dentro da lei da legislação brasileira. Não concordamos com isso, achamos isso ruim, cabe a nós pressionarmos aí os deputados para apresentar um projeto de lei para mudar isso. Mas isso é como o Brasil funciona desde 1988, essas regras estão postas. Agora, o que eu comento aqui eu vou deixar a minha opinião pessoal sobre isso. Obviamente, eu não concordo nem com o fundo eleitoral. Tá? Eu não concordo de maneira nenhuma com o fundo eleitoral. Eu acredito que os partidos teriam que encontrar formas de subsistir a partir de contribuição dos seus parlamentares, dos seus partidários e assim por diante. Porém, como nós temos uma regra que é engessada, ela obriga os partidos a utilizar essa verba, que essa verba seja utilizada de maneira clara e objetiva e até transparente, como foi o caso que o Instituto Índigo, do PSL, o fez. Por quê? Eles poderiam muito bem ter cobrado entrada, eles poderiam ter colocado N coisas, e o que nós vemos ali, nada, absolutamente nada foi cobrado. Nem bonés, nem brindes, absolutamente nada. O evento foi inteiramente gratuito. Então, ele cumpriu o objetivo estritamente do que estava dentro da lei. A questão moral disso, aí não cabe à organização do evento. Nós podemos espernear, embarcar na narrativa que está sendo colocada. É até lamentável que o Major Olímpio fez hoje, ou ontem, se eu não estou enganado, a declaração que ele deu. É simplesmente algo do tipo de embarcar aí dentro do que estão falando para criar uma cortina de fumaça, ele ainda fazendo parte do PSL. Então aí você vê que nada mais é do que uma picuinha pessoal que o Major Olímpio tem contra o Eduardo, contra os filhos do presidente Jair Bolsonaro, e ele está misturando as coisas e ajudando sendo um agente de desinformação. Então, pessoal, infelizmente, muita coisa no Brasil funciona assim. É assim que as coisas são, essa foi a destinação do dinheiro, existe uma obrigação legal por lei do dinheiro ser utilizado para isso, e foi. Agora, aqui não é uma questão de fazer pode até parecer, mas não é questão de fazer relativização, mas é uma questão de colocar as coisas às claras. Durante todos esses anos, como os outros partidos utilizaram isso? Como o PSOL utilizou essa cota da verba dele? Como o Democratas usou, o PSDB, o PT,
o PROS, como todos o Solidariedade, como todos os partidos estão usando essa verba? E se não usa essa verba que é para um destino e usa para outro, isso é desvio, né, Paulo? Eu até queria acrescentar com algumas questões, por exemplo, é imoral, tá? Muita gente diz que é imoral, mas imoral em que ponto de vista? De um contrato social, do ponto de vista religioso, tá num decálogo que não pode usar dinheiro público, de que ponto de vista é imoral? Porque os que estão dizendo que é imoral, principalmente os liberais, é a mesma moralidade que defende aborto e liberação da maconha. Então, é desse ponto de vista que é imoral, né? O que teve de imoral no evento em si, né? O que teve lá? Cobraram taxas, falamos de coisas erradas, falamos de coisas corruptas. Foi usado para o mal? Usado para o mal? Só para deixar essas questões no ar. Moral em que sentido, né? E foi o primeiro partido, né? Aqui eu não estou defendendo o PSL como santo. Eu estou expondo as coisas como são. Essa é a realidade dos fatos. Até o momento, foi o único partido que fez algo, que saiu na mídia, que anunciou e declarou: estamos usando o fundo aqui, a cota do fundo partidário para isso. E está sendo achincalhado por isso. A pergunta que fica: outros partidos, como isso está sendo utilizado? Qual foi a destinação? Né? Por que os grandes veículos de mídias não vão averiguar isso? Né? Essa é a questão também. Já que, assim, existe um entendimento... Desculpa, Maurício, mas assim, já que existe um entendimento que é uma obrigação por lei disso ser cumprido, não interessa se a gente acha isso bonito, quantos quilos de arroz dava para comprar, igual o cara lá do MBL falou. Cara, isso daí, infelizmente, é você criar cortina de fumaça em cima de espantalho dialético. Ponto. Existe restrições legais dentro da lei, e que ele sabia na hora que estava falando aquilo. Porque o partido das sombras dele, que é do MBL, eles têm diversos parlamentares eleitos aí, no âmbito municipal, estadual e federal. Então, eles não são inocentes na hora de estar criando narrativas. Agora, vamos começar a averiguar, primeiro, como os outros partidos estão utilizando essa verba. Segundo, vamos, de repente, trabalhar já também para derrubar isso. Se todo mundo concorda que é uma coisa ruim, então, em vez de ficar achincalhando quem está utilizando da maneira correta, prevista na lei a verba, vamos todo mundo trabalhar, então, para derrubar isso. Fazer uma PEC para derrubar isso. Propor aos deputados para isso acontecer. O resto é canalice.